Bom dia, irmãos. Irmãos, quero convidá-los a abrirem Lucas, capítulo 18. É nesta passagem que nós vamos refletir hoje. Antes, eu quero orar com os irmãos. O Pai Nosso, nós não temos o costume de orar Ele no nosso dia a dia, e até mesmo eu não tenho guardado de cabeça justamente por falta desse costume. Mas eu quero que os irmãos reflitam nessa oração cada parte que o Senhor fala e os ensinamentos que nós podemos colher dessa oração que o Senhor nos ensina. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, o Senhor nos deixou como um modelo de como nós devemos nos direcionar a Ele. E, diante disso, nós vamos fazer a leitura agora de Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-no, que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Jesus, de forma singular, de forma direta, introduz esta parábola, já revelando o propósito explícito dela aos seus discípulos: incentivá-los a orar sempre e nunca desanimar. Esta é uma das raras ocasiões onde Jesus oferece a chave para interpretar uma parábola. Normalmente o Senhor Jesus passa a parábola, mas ele não explica essa parábola antes de ele oferecer essa história. Mas aqui não. Ele já traz a chave antes mesmo de iniciar essa história, essa parábola, nos mostrando a gravidade e a clareza inconfundível para os seus ouvintes. Ao usar a expressão uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Jesus eleva a oração à categoria de mandamento. Uma obrigação inegociável para os seus seguidores. Para alguns, a ideia de oração como dever pode soar um pouco estranha. Talvez até gerar uma reação negativa, visto que nós preferimos conceber a ideia de que a oração é um meio onde nós devemos apenas buscar o relacionamento íntimo e satisfatório com Deus, desprovida de qualquer noção de obrigação. É verdade que as Escrituras nos ensinam e testificam da alegria e do prazer de nós encontrarmos o nosso Senhor, de termos comunhão com Ele. Mas o prazer em Deus e a busca por sua presença são elementos vitais da nossa vida, da nossa caminhada.
E diante disso, nós vemos caracterizado uma profunda intimidade, de deleite, de prazer na comunhão com o nosso Senhor. Contudo, apesar de tudo isso, a parábola aqui do juiz iníquo não se foca primariamente no deleite, no prazer, na satisfação da oração, mas sim na oração como uma luta espiritual por justiça. É nesse contexto que Jesus enfatiza o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração aqui, ela retrata algo como a persistência incansável, um clamor contínuo por intervenção de Deus, por um clamor contínuo pela justiça, apesar da demora dela. Isso se alinha com outros ensinos de outras passagens que descrevem a oração como uma batalha, uma disciplina e um exercício da perseverança e da fé. O apelo de Jesus nesta parábola é profundamente contra a cultura atual nossa, desafiando inclinações naturais do coração humano e tendências de um mundo que busca evitar a todo custo a disciplina, o dever e a confrontação. Quando nós falamos a alguém, olha, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, bom, isso não é visto. Se um patrão chega ao funcionário, que ele é o funcionário, e fala, você tem que fazer isso, talvez o funcionário, olha, eu não tenho nada, eu não tenho que fazer nada, eu não sou obrigado a nada. Essa é a nossa cultura. Mas o Senhor vem com palavras que confrontam essa cultura totalmente errada. O Senhor mostra que a oração é um dever, e sim, é obrigação, e que exige sim disciplina, e que o cristão tem que ter disciplina. Sem disciplina, o cristão não permanece com Jesus. Então, nós temos o dever, nós temos a obrigação, e o Senhor é claro. As Escrituras nos revelam que o mundo jaz no maligno e que o povo de Deus está numa batalha constante contra as forças espirituais do mal. E neste cenário, a oração não é apenas um momento de recolhimento passivo, mas uma arma ativa na mão daqueles que são servos de Deus. Um ato de engajamento nessa batalha espiritual que enfrentamos. A parábola, ela termina numa pergunta muito importante. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Verso 8. Essa indagação, esse questionamento final, conecta a oração persistente com a condição de fé no fim das coisas, no fim dos tempos. Na parábola, Jesus aborda dois temas centrais sobre a nossa vida. A oração é sim uma luta espiritual, e a fé deve acompanhar essa luta, deve acompanhar a oração. Eles não estão separados, mas intimamente relacionados. A prática da oração incessante é um indicativo da fé viva, é o exercício da fé que se encontra a oração mais profunda e essencial. Se nós esmorecermos na oração, a fé igualmente corre risco de se esvaziar e de perder o seu propósito e perder o seu vigor. A oração a qual Jesus se refere aqui na introdução da parábola, ela transcende as orações rotineiras que nós fazemos. Embora sejam legítimas os agradecimentos pelo dia, pela refeição, ou pedidos de proteção, ou de provisão de Deus. Embora essas orações façam parte da rotina espiritual nossa, o foco aqui é um clamor que vai além do comum. Uma súplica que denota uma profunda dependência e busca por algo maior do que essas coisas rotineiras. E os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Da mesma forma,
a fé que Jesus espera encontrar na sua volta não é algo meramente como uma fé confessional que nós falamos, ou uma crença intelectual nas doutrinas que nós encontramos nas Escrituras. Antes, a fé deve ser uma fé que se manifesta em ação, a fé que crê em Deus e que Ele é o galardoador dos que o buscam, e que sua promessa de justiça será cumprida. Aqueles que confiam, como nós tivemos na exortação, vão estar com Ele no dia final. Essa promessa se cumprirá. É comum, justamente na nossa experiência do dia a dia, uma certa confusão ou mesmo um sentimento de culpa associado à vida de oração. Eu falo por mim. Muitas vezes eu vejo que eu falho muito na oração. E falho muito mais do que eu deveria. E isso me incomoda muito. A sensação de inadequação na oração, acredito que seja também uma realidade para muitos. Dada a natureza da oração como um dever, não apenas um deleite, uma busca de satisfação ou uma opção, é natural que a sua ausência ou a superficialidade da oração possa nos trazer um sentimento de estarmos endividados, de sermos culpados, tanto individualmente quanto igreja. Talvez nós pensamos, nossa, poderíamos fazer mais como igreja, além do individual. No entanto, o ensino de Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 33, é uma prioridade negociável. Para a oração, o Senhor nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mais importante do que as nossas preocupações básicas com o comer, o beber, o vestir, as necessidades básicas de cada um de nós encontramos e somos chamados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma fé viva e verdadeira que busca de forma incessante a realização do reino de Deus, pedindo que a sua vontade seja feita, que venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na parábola que nós estamos estudando em Lucas, mas também na parábola do amigo importuno, que nós conhecemos bem, aquele que batia a porta quando já era de madrugada. Jesus demonstra que a primeira petição, nossos pedidos ao Pai, estão relacionados primeiramente também com o nome dele ser santificado. Porque o Senhor atende aquele que o chama, porque o nome dele tem que ser santificado. Se trata de uma questão de Deus cumprir a sua promessa. Então nós temos que fazer a nossa parte de buscá-lo. Diante de tudo isso, essa parábola nos ensina que o dever de orar sempre, nunca desistir, diz a respeito diretamente ao avanço do reino de Deus e à manifestação da justiça dele neste mundo. Oramos para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. E assim, nós temos Jesus escolhendo 3 personagens nessa parábola. E eu quero agora focar com os irmãos os 3 personagens dessa parábola. Jesus escolhe os personagens dessa parábola com precisão, como sempre, para nos transmitir uma verdade profunda. Nós temos uma viúva e o juízo iníquo. A viúva, no contexto da antiguidade, era uma pessoa extremamente vulnerável na sociedade, ao lado do órfão. A mulher vivia sobre a tutela do homem. Nós sabemos que hoje a mulher tem a liberdade de ir e trabalhar, conquistar as coisas financeiramente. Mas na antiguidade não era assim. A mulher, quando perdia o seu esposo,
e não tinha família para cuidar dela, ela se encontrava diante de extrema vulnerabilidade. E diante disso, nós vemos inúmeras passagens, até mesmo no Novo Testamento, do cuidado com as viúvas e com os órfãos, justamente por essa vulnerabilidade. E Jesus escolhe uma viúva para trazer essa parábola. Uma pessoa de extrema vulnerabilidade. A pessoa com mais vulnerabilidade na sociedade. A mais vulnerável. Diante disso, diante dessa pessoa que é extremamente vulnerável, a viúva da parábola parece não ter nenhum desses protetores, pois ela se apresenta sozinha diante do juiz. O que sublinha, mais uma vez, a fragilidade e a audácia da persistência dessa mulher. O que ela busca desse juiz? Justiça. O verso 3 diz isso. Ela não busca a vingança ou a vantagem devida sobre o seu adversário, mas sim a aplicação correta da lei, o que é devido. Do outro lado, nós temos um juiz. Jesus, ele descreve claramente esse juiz como alguém que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Verso 2 diz isso. E o próprio juiz, em pensamento, confirma essa descrição de Jesus no verso 4. Bem, ele pensando, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. O temor a Deus era uma condição essencial, um pré-requisito para alguém ser juiz em Israel. Eu não sei o que este homem estava fazendo ali, porque as passagens do Antigo Testamento, elas são bem claras. Quando nós vemos, por exemplo, o rei Josafá, ele nomeou o juiz, e ele deu a seguinte recomendação, lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versos de 6 a 7. Disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Este juiz era totalmente ao contrário do que a lei do Senhor trazia. Ele era um juiz injusto, corrupto, que buscava somente aquilo que lhe era de prazer. Esse juiz, ele esperava que a sua vontade apenas fosse feita. Então nós vemos que essa esperança de que o juiz atuasse como representante de Deus, trazendo a justiça a todos, particularmente aos mais vulneráveis, não estava acontecendo. Esse juiz não se preocupava com a reputação pública ou com a vergonha de agir com parcialidade. Mas finalmente ele atende o pedido dessa viúva. Não porque ele mudou o seu caráter ou passou a temer a Deus, mas por causa da coragem dessa mulher, da persistência, da importunação incansável dessa viúva. Ele diz no verso 5, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. A palavra molestar-me aqui, ela pode trazer o significado também de espancar, bater ao ponto de provocar contusões. Ele tinha medo de que a viúva partisse para cima dele e que causasse vergonha, talvez. Então, diante dessa possibilidade, ele fala, olha, vou julgar a causa dessa viúva para me livrar dela, porque eu não aguento mais ela aqui. Ele temia que a persistência dela pudesse levá-lo à exaustão, à fadiga constante, ou até mesmo causar algum tipo de constrangimento público devido à sua insistência contínua. É claro que a viúva ela não seria violenta, mas a sua insistência implacável e o receio do juiz de não ser incessantemente perturbado o levaram a ceder e julgar a causa dela. A lição que Jesus quer trazer aqui. A persistência supera até mesmo a iniquidade. O contexto imediato dessa parábola se encontra do verso 20 ao 37 de Lucas capítulo 17.
onde Jesus está tratando sobre o reino dele, o reino de Deus, e da pergunta dos fariseus sobre quando isso aconteceria, quando viria o reino. O problema aqui, aparente, é a demora da manifestação do reino e, consequentemente, da justiça divina em um mundo marcado pela injustiça, como nós vimos o caso dessa viúva. A demora tem sido, desde sempre, um problema, um obstáculo da oração e da fé. Não é de hoje que a demora da justiça se torna um obstáculo. Desde o primeiro século, isso era um problema. Desde antes do primeiro século era um problema. Antes de Cristo era um problema. Como manter a chama da fé e o clamor fervoroso quando a resposta parece distante? Se oramos como Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, aguardamos com grande expectativa a resposta dessa súplica. No entanto, a demora pode levar ao desânimo, à apatia, ao abandono desse clamor, ao abandono da busca do reino de Deus e pela justiça dele. E é aqui que Jesus faz a aplicação principal dessa parábola. Logo após a pergunta sobre o reino de Jesus, o reino de Deus, os seus discípulos, ele inicia a parábola: considerai no que diz este juiz iníquo. E o que ele diz? Julgarei a sua causa. Verso 5. A resposta de Deus aqui é um grande sim. Deus fará justiça. Se um juiz iníquo que não teme a Deus, nem respeita homem algum, cedeu à insistência dessa viúva, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Portanto, a exortação de Cristo é clara: não esmoreçam, não desanimem, porque Deus vai manifestar a sua justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Ele é fiel e cumprirá o que prometeu. O dever de orar sempre e nunca desistir é motivado precisamente pela aparente demora da manifestação da justiça de Deus. E essa é uma das nossas maiores lutas, que a oração e a fé enfrentam: a persistência diante do tempo, a perseverança diante do tempo. Temos que lembrar que Deus opera na eternidade, nós vivemos em um mundo temporal. Deus tem um tempo diferente do nosso. Diante da demora, somos tentados, mais uma vez, a esmorecer. Pior, a oração pode se reduzir a uma experiência privada e egoísta, onde apresentamos a Deus apenas as nossas necessidades pessoais, sem nenhuma consciência ou clamor pelo que Deus está fazendo na história. Não ansiamos, talvez, pela justiça dele, não buscar o reino dele, não desejar que a vontade dele seja feita em nossa família, igreja, cidade, como é feita no céu. Existe o perigo de desistirmos da luta na oração e darmos a batalha por perdida. Contudo, Jesus garante que Deus fará justiça aos seus escolhidos. E fará depressa. Mesmo que pareça demorado, a justiça virá mais cedo do que nós imaginamos. Agora, olhando para o contexto, a narrativa aqui de Lucas, que vem logo após essa parábola, lá no capítulo 19, verso 28, em diante, mostra Jesus entrando em Jerusalém. A sua entrada triunfante, onde ele enfrentará a morte e a ressurreição. O reino de Deus e sua justiça seriam revelados em breve, de forma decisiva. A cruz e a ressurreição de Jesus Cristo são o ponto culminante da revelação do reino, demonstrando o triunfo de Jesus sobre os poderes deste mundo. Em sua ascensão, Jesus assume o seu lugar ao trono. Diante disso, ele governa o universo e intercede por nós.
O clamor do povo de Deus, que por tanto tempo suplicou, venha o teu reino, venha o Messias, foi ouvido e respondido por Jesus. Embora possa ter parecido demorado aos olhos humanos, Deus agiu em seu tempo, em um tempo perfeito. Quantos profetas clamaram? Quantos servos de Deus não clamaram por esse Messias? As Escrituras são claras que os profetas gostariam de ver o que nós vemos hoje. O reino de Deus já instaurado. Um testemunho bíblico ilustra essa espera do cumprimento. Está narrado em Lucas capítulo 2. Ana, descrita como uma viúva de 84 anos, que não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Ana personifica a oração persistente da manifestação do reino. Ela esperava o cumprimento da promessa de Deus. Quando ela viu o menino Jesus, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, por sua fé e oração contínua, presenciou a esperada redenção do povo de Deus. Na chegada do Messias, pois ela perseverou na sua busca. E estava, por conta desta perseverança que ela orava dia e noite, buscando o Senhor no templo, ela estava no exato momento em que Jesus foi levado ao templo. A perseverança dela trouxe frutos. A oração e o clamor dela trouxe frutos. E ela teve a oportunidade de ver o Messias, o qual ela clamava de dia e de noite. E se ela tivesse deixado de perseverar? Se ela falasse, olha, está demorando demais, eu não vou mais orar, não vou mais ir ao templo, ela não teria visto Jesus. Perseverem, irmãos. Sejam perseverantes. O reino de Deus já veio em Jesus Cristo, manifestado em sua encarnação, vida e ministério, morte, ressurreição e ascensão. Ele inaugurou uma nova era, onde Deus reina através de Cristo. No entanto, ainda aguardamos a consumação, tudo ser completado de forma plena, que acontecerá quando Jesus voltar. Que possamos viver, enquanto estamos nesse já ainda não, onde o reino já está manifestado, mas ainda não se manifestou de forma completa, de forma plena. Já presente em poder, mas ainda não em plenitude. Essa é a realidade que nos impulsiona a continuar orando sem esmorecer, pelo avanço e pela antecipação daquilo que um dia, não sabemos quando, será plenamente realizado. As Escrituras são claras. Não somos nós que trazemos o reino de Deus. Somente Jesus pode trazer e revelar ele. Não somos nós que realizamos a vontade de Deus perfeitamente. Somente Jesus realizou perfeitamente a vontade do Pai. Oramos para que o reino de Deus, já revelado em Jesus, se torne conhecido de todos. E que todos venham a se submeter a esse rei, ao governo do justo Deus. Oramos para que o povo de Deus se submeta à sua vontade e os seus propósitos se realizem na terra, como são realizados no céu. A pergunta final de Jesus: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Permanece profundamente revelante para a nossa igreja, irmãos. Encontrará ele uma fé viva que permanece diante de Deus, clamando dia e noite pelo seu reino, não pelas nossas necessidades básicas, mas primeiramente pelo seu reino. Encontrará uma fé perseverante como daquela viúva que busca a justiça de Deus. Encontrará um povo clamando que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa viúva, com sua insistência, conseguiu que a justiça fosse feita, mesmo apelando para um juiz injusto. Quanto mais a Deus, justo, soberano, fará a justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. O reino de Deus já veio em Jesus Cristo e se manifestou em sua morte, ressurreição na cruz
Os poderes deste mundo foram vencidos. No entanto, o reino de Deus, embora, mais uma vez, já presente, em poder entre nós, ainda não foi plenamente consumado. E a tarefa nossa, como igreja de Cristo, neste tempo, é pregar o evangelho do reino a toda criatura, manifestando os sinais da presença desse reino, que é governado por Jesus. E no mundo, pela vida santa que Jesus teve, pelas obras de misericórdia que Jesus teve e pela justiça que Jesus teve. Por essa razão, devemos seguir clamando: venha o teu reino, e devemos fazê-lo com fervor e persistência, dia e noite, enquanto a injustiça e a maldade, a violência e a corrupção estiverem aqui neste mundo. De toda forma, a rejeição ao governo justo de Deus permanecer, o nosso clamor deve permanecer. A pergunta de Jesus nos confronta. Deus age por sua própria vontade e em seus próprios propósitos. A sua capacidade não está restrita à fé humana. E é importante entendermos isso. No entanto, as Escrituras nos revelam repetidamente que a fé é um canal onde Deus se manifesta. Lembram de Nazaré? Deus fez muitos milagres. Jesus fez muitos milagres ali. Por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? Porque naquela cidade não havia fé. Não havia fé no Messias. Será que nós vivemos em uma sociedade de muita falha na fé? Por isso nós vemos tamanhas atrocidades e vemos tão pouco a vontade de Deus se cumprir na vida das pessoas. Será que muitas vezes nós não falhamos por falta dessa fé e Deus não tem manifestado o seu poder por falta da nossa fé, assim como os milagres não foram feitos em Nazaré? Se for uma realidade que grande parte do que Deus faz e irá fazer no mundo está intrinsecamente ligado à fé de cada um de nós a Ele, qual tem sido a nossa participação ativa na obra de Deus? Se oramos, qual é o nosso lugar na maneira como Deus realiza as obras do seu reino entre nós? É um mistério como a soberania de Deus age em conjunta responsabilidade com as obras humanas. Mas é um fato que nós temos essa responsabilidade e devemos refletir o como nós estamos sendo co-participantes dessas obras que Deus realiza, ou se não estamos sendo. Sabemos que muitos sofrem e que nem toda oração é respondida da maneira exata como gostaríamos, pois o caminho de Deus é mais alto que o nosso. Isso permanece um mistério sobre a providência de Deus. No entanto, a fé é um elemento fundamental, divinamente estabelecido por Deus, para realizar a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Não se trata apenas de sinais, prodígios, espetaculares que Deus realizou e realiza. Quantas pessoas são curadas sem não haver explicação científica? Deus continua operando. Mas isso envolve como nós vemos e reagimos neste mundo, como nós manifestamos a nossa fé. Abrange como nós exercemos o ministério da intercessão através da oração para a cura, para a conversão dos incrédulos. E sim, também envolve as situações improváveis e inimagináveis que só Deus pode operar com seu poder soberano. É indispensável que a igreja persevere em um mundo onde nós somos limitados intelectualmente. Por fim, irmãos, que possamos ter a fé que Ana teve, de continuar perseverando, que esta mulher da parábola, também viúva, teve, de continuar buscando a justiça de Deus, apesar
das dificuldades, porque Deus é soberano e nós devemos ter a fé que manifesta esta confiança que nós temos nele, que ele vai cumprir todas as suas promessas. Que possamos orar sem nunca desanimar e que o Senhor venha e encontre cada um de nós com a fé que ele quer e que ele encontre a igreja dele com a fé que ele ordenou que ela tenha. Que Deus nos abençoe, irmãos.